Olha, porque tem ainda um nó para ser desatado. Que nó é esse? É o nó do orçamento da Prefeitura para 2023. Hoje a gente vai buscar mostrar para você toda essa situação, como ela está hoje, e também revelar de que forma isso influencia, de que forma isso mexe com a sua vida. A gente lembra que o prefeito mandou o orçamento para a Câmara de Teresina. A Câmara de Teresina apresentou 135 milhões em emendas, em alterações na destinação de recursos. O prefeito vetou todas essas emendas. Agora a Câmara vai avaliar esses vetos do prefeito. E o Ari fez um levantamento para a gente a partir deste ponto. Do ponto de os vetos com acordo feito entre Câmara e Prefeitura e o desdobramento até o dia de hoje. Tem uma cartela para a gente entender? Vamos lá. Vamos lá. Olha, Orçamento 2023, Câmara e Prefeitura de Teresina. O primeiro ato, como o Ari sempre gosta de detalhar, foi o acordo. Foi firmado o acordo de o prefeito vetar a emenda da Sengov. Que emenda da Sengov é essa que a gente tanto fala? É uma emenda, gente, que anula 10 milhões e meio da pasta da Sengov e manda esse dinheiro para a Fundação Municipal de Saúde. E a outra parte do acordo foi vetar a emenda da ETURB. Por quê? Estava se anulando 80 milhões da ETURB e mandando esse dinheiro para a S-Trans. E aí, só para o Ari explicar direitinho, João, isso foi feito em entendimento. Os vereadores e o prefeito chegaram a esse entendimento. Ó, o senhor pode vetar essas duas emendas aí, que a gente confirma aqui na Câmara. Aí eu pergunto para o Ari, por que ambas as partes chegaram ao acordo? Qual é a importância de manter esse recurso na Sengov e manter esse recurso na ETURB? Os próprios vereadores admitiram que não tinham ali os elementos necessários para entender qual a repercussão desses vetos. E agora eles têm, porque os técnicos da Prefeitura se reuniram várias vezes com esses parlamentares e levaram as informações. O dinheiro retirado da ETURB compromete, por exemplo, o setor da iluminação pública e comprometeria até parte da folha de pagamento. Já o dinheiro da Sengov comprometeria a Guarda Civil Municipal. Ananias, a gente está numa escalada de violência. A Guarda Civil ela precisa ser reforçada. E há previsão de um novo concurso público para o ano que vem. Então, os vereadores fizeram a meia-culpa e disseram, não, a gente retrocede, tudo bem, o dinheiro volta para a ETURB, volta para a Sengov. E o secretário de governo, André Lopes, concordou em o restante ser manejado para onde os vereadores indicaram. O restante é esse aqui, ó, a segunda parte do acordo. Ananias, o problema principal da Sengov também, o Ari tocou nisso, tanto da Sengov da ETURB, é que, na verdade, não são recursos para investimento. A maioria é contrapartida, pagamento de empréstimo e despesa corrente. Não tem investimento. Sengov tem investimento? Não tem. Sim. Então, cá para nós, quem fez a emenda entendia de orçamento o que eu entendo de física nuclear, né? Olha, e tá quem aí... fez a emenda não entendia nada, né, meu amigo? E tá aí porque... E quando chega na ETURB, complica mais, porque os convênios federais, inclusive agora a regularização de titularização, que praticamente essas favelas estão todas sendo regularizadas a titularização, com aquela entrega do título para a mãe de família, né? Que foi um padrão que se estabeleceu praticamente no país todo e na América Latina. Se tirar isso aí, não tem a contrapartida. Então, na verdade, isso era uma vendita com o prefeito. Era uma espécie de, vamos pegar lá porque o filho dele está lá. Agora, se fizer tudo isso aí, mas não desbloquear o orçamento, não fizeram nada. Olha, tá aí. Já a gente avança, chega nesse ponto, Francis, mas está aqui explicado por que essas mudanças seriam vetadas em acordo, porque mexe com a iluminação de Teresina. Vai deixar Teresina às escuras? Não. Não, ia parar todos os convênios, você está entendendo? Mexe com a regularização fundiária. Então, não vamos parar com a regularização fundiária. Então, mexe com o asfaltamento. Com asfaltamento. Que é 90% das emendas do vereador. Agora tem a segunda parte do acordo, quando os vereadores disseram, olha, essa segunda parte você não veta, que é o seguinte, a outra cartela, manter a emenda da Sencasp. Que emenda da Sencasp é essa que você ouve falar, mas não tem direito o que é? É a anulação de 32,3 milhões da Sencasp e o remanejamento para Semec, 23,3 milhões. Sendec, 3 milhões. Senjuve, 3 milhões. Semerte, 3 milhões.
E a outra parte é manter a emenda da Sencom. Que emenda é essa? Ela anula 12,1 milhões da Sencom e manda esse dinheiro para a SDR, com 2,9 milhões. Para a produção agropecuária, 2,8. E para a Saad Sudeste, com 6,4 milhões. Ari, por que os vereadores aplicaram essas emendas e sustentaram a manutenção delas contra o veto do prefeito? Olha, parte dessas secretarias estão sendo ocupadas pelos vereadores. Eles fizeram um acordo com o prefeito e indicaram. A gente mostrou aqui o advogado e empresário Irã Felindo, por exemplo, que acaba de assumir a Sendec, a indicação da Saad Norte, a indicação da Semete, Neto do Angelim e Valdemir Virgínio, indicaram o secretário e o secretário executivo da Senjuve. Então, eles estão mandando recursos para pastas que vão ser geridas por indicados dos vereadores. Então, os vereadores vão ter lá bastante recurso para realizar obras em seus colégios eleitorais e assim se fortalecerem para a sua reeleição daqui a 2 anos. Ou seja, eles estão colocando dinheiro para eles próprios gastarem em obras nas suas respectivas pastas. Ari, isso tem um nome técnico, né? Legislar em causa própria, né? Pronto. É legislar em causa própria. Político. Porque, na verdade, o que eles não oraram pela questão de prioridade. Porque tirar a prioridade da Sencasp, dizer que ela não é prioritária, mas aqui, então o que acontece? O dinheiro da Sencasp, João, foi para a educação, para o desenvolvimento econômico, para a juventude e para a economia solidária. 23 milhões na educação é troco, é bobagem isso aí, não vai influenciar no planejamento de nada lá. Só para dar um dado para ti. Aqui é quase 1 bilhão que se gasta na educação. Isso aí é uma demagogia. Se botar os 23 milhões lá, para depois fazer aquele pinga-pinga naqueles vão receber, naqueles já receberam, isso aqui, né? Tudo, eu acredito que tem... Isso aí, na verdade, foi secretarias que os vereadores vão receber. Foi o PAC-CIMI. Tem projetos casados aqui com esses recursos, ou estou enganado? Sim. E aí, você ia completar. Sim, a Secretaria Agropecuária tem o ali, né? Sim. Também com indicações dos vereadores. E a Saad Sudeste. E a Saad Sudeste, que esse é o grande ponto, né? A grande polêmica atual, que é uma Saad que perdeu bastante recurso no orçamento enviado pelo prefeito Doutor Pessoa à Câmara. O prefeito prevê um corte bem grande na Saad Sudeste, nos recursos para a Saad Sudeste. Os vereadores disseram, não tem como, porque a zona não encolheu, a população não encolheu, continuam os mesmos bairros e as mesmas demandas. Então não tem como fazer esse corte grande, eles se recompuseram nessas mudanças. E aí vem, o que o João estava falando é o seguinte, todo político, ele almeja a reeleição. E os vereadores já estão fazendo esse caminho, trilhando esse caminho. O que é que eles precisam fazer? Levar obras para os bairros e dar satisfação àqueles que os elegeram. E só lembrando que aqui, olha, é um acordo. Firmado a prefeitura com o secretário de governo. E os vereadores também. Os vereadores, a coisa está sendo bastante transparente. Eles estão recebendo agora, as demandas. Agora, o que eu estou dizendo é que a pessoa que preparou as emendas, me desculpe, quem era o relator? O vereador Alain Brandão. Sinceramente, Alain, me desculpe, meu vereador, mas o senhor não avaliou direito aí o que era o orçamento de forma concreta. Por quê? Porque tem uns recursos que são deslocados aí que praticamente quebram uma secretaria. E tem outros que parece que vão ajudar, que não vão adiantar de nada. Porque aquela secretaria, inclusive, já ultrapassou o limite, como é o caso da educação. Não vai adiantar nada. Isso é demagogia pura. Nas secretarias está certo. E eu acho que o acordo tem que ser cumprido. Outra coisa, essa questão minha aí, para a SDU Sudeste. Tu sabe por que lá foi tirar dinheiro? Porque está tudo nessa tudo. Porque a Sudeste levava 3 meses para fazer um projeto de licitação e a ETUB fazia em 2 semanas. Foi bem simples. Porque o asfaltamento que ia para alguma dessas SAD aí, sempre eram demorados. Aí, qual o gargalo maior dessa demora? A SDR. Que todo mundo critica o pobre que está lá e ele não tem culpa. Porque não tem estrutura, não tem dinheiro, não tem nada. Quase 3 milhões para a SDR. Mas vamos avançar. Que não dá para nada. Porque aqui, ó, esse acordo 3 milhões não dá para pagar nem os aluguéis de carro que tem lá. Pouco. Esse acordo foi firmado por ambas as partes. Só que aí aconteceu, vamos para a próxima cartela, os vetos. Vamos lá. A prefeitura vetou todas as emendas e publicou no Diário Oficial sobre a alegação de que não poderia, de forma separada, vetar as emendas da Sengov e da ETUB e manter as emendas da Sencasp e Sencom.
As emendas estão em bloco, não foram divididas por artigos. A Poliana, inclusive, colocou isso aqui, você lembra disso? Agora também, mais uma vez, tem que ter experiência para fazer relatoria. Tem que ter experiência para fazer relator e uma boa assessoria. Porque se você bota umas emendas em bloco, o veto vai ser em bloco. Isso tinha que ser distribuído capítulo a capítulo, porque você podia vetar parcialmente, veto parcial e tudo. O que acontece aí? Como é que vai dividir isso aí agora? Por exemplo, botaram num bloco lá a do contingenciamento, que juridicamente dava até para anular aquilo ali, porque faltou técnica legislativa mesmo. Me desculpe quem fez. O vereador Alain Brandão está nos assistindo e ele rebate aqui o João Carvalho. Ele diz o seguinte: caro João Carvalho, a prefeitura negligenciou para a Câmara o envio do QDD. Esse QDD é o quadro de detalhamento das despesas do próximo ano. Sem ele, a gente não tinha como saber que despesa ia bancar, folha, investimento. Ele disse: encaminhei diversos ofícios à CEPLAN e nenhum desses ofícios me foi respondido. Por isso, a gente trabalhou com os não chegou não, lá tem essa prática mesmo. O Robert vem conseguindo segurar as finanças, de certa forma. Mas ele tem um problema na comunicação dele com os órgãos que o cobram. Vou dar um exemplo, Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem mandado ofício, TRE, TJ, TRT, não responde. Quando não responde, sabe o que acontece? O desembargador, bem no início, logo o desembargador Erivan bloqueou 10 milhões no tapa de uma vez. Mandou 3 ofícios, não deram nem um oi. Ele disse: eu não tenho obrigação de ficar adulando o gestor para pagar uma coisa que já transitou em julgado e tem um precatório. Mandou sequestrar toda uma vez. Quer dizer, poderia ter dividido em 10 parcelas durante um ano e pagou toda uma vez. Por quê? Falta de comunicação. O vereador tem razão disso. Faltou o quê? Entrosamento técnico e transparência da prefeitura no QDD. Ô, Kátia, um orçamento às escuras, por essa fala do vereador, relator Alain Brandão, ele não tinha um detalhamento das despesas dos órgãos. Relatou sem saber o que era, né? Isso, relatou sem saber o que era. Agora ele tem, porque você me desculpa, vereador, eu pensei que você tinha recebido as informações. Agora ele tem, porque foram feitas reuniões depois, e depois a prefeitura... É o Brasil, né, meu amigo? Depois que forneceu. Das duas, uma. Ou a prefeitura enviou um orçamento para uma Câmara que ela achava que iria aprovar, e aí não vamos analisar, não vamos passar aqui um olho mais rigoroso, houve falha, realmente. Houve uma falha primária. E aí, vocês chegaram a ver o orçamento? Eu fui dar uma olhada até pouco disso. Vocês chegaram a ver? Uma falha primária. Eu não sei qual era pior, se o relatório é o que mandaram. Olha, tem um nó agora, viu? Porque os vetos do prefeito foram feitos, como a gente está mostrando aqui, integral, porque o prefeito não poderia vetar umas emendas... Porque fizeram a emenda integral, que você quer dizer, né? Isso, porque o prefeito não poderia vetar emendas em separado, porque elas estavam em bloco, não estavam divididas em artigos, em capítulos desse orçamento. E aí se criou um nó. Que nó é esse? Que é o que está sendo discutido nesse momento, inclusive. Agora Câmara... Anísio, tudo bem, o Alain deu a justificativa, agora todo mundo sabe que teriam que ser divididos em artigos os vetos, né? Até para facilitar os vetos parciais. A não ser que houvesse um pré-acordo de que era para dar um nó no orçamento, né? Olha, porque o problema é que deu um nó e agora fizeram um acordo. E aí, não vão votar, o prefeito vai demitir o secretário e vai ficar assim, o acordo está feito, a gente vai ver mais aqui na frente se ele vai ser mantido ou não. Porque o nó é o seguinte: a Câmara tem o seu regimento interno. E no regimento interno da Câmara, está lá especificado. Dá para colocar na tela cheia aqui para a gente, Juliana, por favor? Pronto. O regimento determina, em se tratando de lei orçamentária, não é permitido derrubar o veto de uma secretaria e manter da outra. Os vereadores não podem vetar o artigo... Não, essa é a conclusão que os vereadores chegaram hoje, João, analisando os vetos do prefeito. Ananias, entenda, se tem voto suficiente para derrubar um veto, não tem para mudar, fazer uma emenda regimental, tem paciência. Na prática... A Cátia aqui, que tem experiência no Legislativo Estadual, sabe que essas emendas regimentais, você aprova lá de olho fechado. Na prática, os vereadores vão ter que vetar ou manter as emendas, todas as emendas feitas pela prefeitura. O João está propondo uma mudança
da lei orçamentária. Não é da lei, é só mudar o regimento. Aliás, até porque o regimento, do capítulo, o regimento é uma peça interna da casa. Deixa eu só completar, do artigo do regimento interno que trata da lei orçamentária. Mudar a lei... Maioria simples. O regimento interno é maioria simples. Mudar o regimento interno da Câmara. É maioria simples. Faz isso aí, não precisa nem... Eu acho que é votação em 2 turnos, mas maioria simples. Eu vou falar a verdade. Sabe o que é que está acontecendo aí? É que tem vereador que se atrelou a alguns investimentos e agora está com medo de perder. E era muito melhor fechar um acordo com o prefeito. O prefeito já mostrou para eles que cumpre os acordos, pelo menos com relação aos cargos. Fechar um acordo com o prefeito e o prefeito já distribuir esses valores nas secretarias. É muito mais fácil. Porque, por exemplo, se ficar do jeito que está lá, inviabiliza os empréstimos e não pode aprovar isso aí, que não vai ter como pagar, não. Não vai ter como fazer Olha, isso. E o vereador lembra o seguinte, que essa determinação que o Ananias acabou de ler está na lei orgânica do município. Ei, Ananias, não é no regimento. Ah, não. Na lei Tu orgânica puxou o regimento, do João. município. Não, eu não Muda o regimento. Eu não disse regimento. Você E aí precisaria Fui eu? mudar a lei Ah, orgânica. pois eu errei, então. Então, desculpa. Precisaria mudar. que Então, também a lei não é orgânica. outro negócio. E aí, o Não, que o a Ananias vai mudança na lei perguntar, orgânica já é mais difícil. Já é passa mais ou não complicado, passa? Se tiver os outros, né? No que regimento, não, é que dizem rápido. que tem, no regimento é rápido. E aí eu Até tenho- fazer isso lá de noite. Tem um embate, que Sim, são as sim. impressões de 2 vereadores sobre essa situação que a gente trouxe até agora. Os vereadores pediram reserva da fonte, mas está aqui a informação de cada um deles. Um deles afirmou: nós colocamos os pontos que não abrimos mão. Isso foi colocado para a prefeitura. E a prefeitura concordou. É o acordo que nós detalhamos aqui. Se conseguirem uma forma jurídica, com segurança, até segunda, para quê? Para vetar, para que os vereadores derrubem o veto do prefeito às pastas que lhe interessam. Isso, o orçamento passa. Se não, os vetos serão derrubados todos. E outro vereador afirma: os vereadores e a prefeitura têm um acordo, mas não encontraram uma forma jurídica de fazer esse acordo na prática. O ideal é manter os vetos e a prefeitura fará um remanejamento para atender as emendas. Eu estou falando com um dos advogado aqui, vereadores. ele disse o seguinte, que tem essa possibilidade primeira que você já colocou, de que é manter os vetos e ela fazer o remanejamento, até porque vai ficar aberto, né? Se ficar com aquele remanejamento daquele jeito ali, não paga nem os empréstimos internacionais. Então, e a segunda opção, simplesmente, na hora de derrubar os vetos, pode se emendar na derrubada. Já aconteceu em Minas Gerais, um caso ele cita aqui. O que é que se faz? Se divide em blocos, se capitulariza, mostrando que houve, admite-se, né? Se pede um parecer da Câmara, a Procuradoria da Câmara admite que houve um erro de técnica legislativa e se faz a coação. Porque efetivamente houve um erro de técnica legislativa. João, tem um vereador aqui que diz sobre essa segunda opção, que é manter os vetos, os vereadores mantêm os vetos e a prefeitura faz o remanejamento para atender o acordo com os vereadores. Né, isso aí. O vereador diz: desse jeito não dá. Pois é, eu queria A falar gente sobre veta, isso. fica da forma que nós emendamos e eles fazem o remanejamento, a prefeitura faz o remanejamento E pede a secretaria, para né? atender. Ananias. E aí não vai servir de nada a mudança. deixa eu só Botar aí. dinheiro para os outros. Ele não vai Só deixar a de gente falar comentar. hoje, vai ser só ele. Foi É mal, o seguinte, desculpa. vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho. Os vereadores perderam a confiança no Palácio da Cidade, ponto. Eu falei com 7 hoje, vindo para cá. Da base, tô falando de vereador da base. Da base que não pediu para não dizer o nome, claro. Não é nem vereador que está indicando agora, vereador que já tinha e que nem está pleiteando. Perdeu a confiança. Eles acham que manter os vetos, manter tudo. Não, a gente mantém e a partir do próximo ano a prefeitura vai mandando no varejo. Eles usam essa expressão, vai mandando no varejo e a gente vai aprovando para cada pasta. Eles disseram, a gente não confia. A gente perdeu essa confiança. O que pode acontecer? A gente pode derrubar tudo e aí o prefeito manda. Na próxima semana mesmo a gente aprova rapidamente do jeito que a gente tinha acordado. Uma nova matéria do jeito que tinha sido acordado. Ele disse, é simples, é muito Manda o quê? simples. Manda, reenviam a matéria do jeito que tinha sido acordado. Não, um novo orçamento. Foi feito agora em Timon. Os vereadores Ali foi recusaram. feito em Timon, porque em Timon se faz umas coisas. Timon já Não, mandou. é porque não o tinha presidente aprovado, executivo não pra era cá. Não pode Eles botar não, eles negaram, análise de eles matéria negaram. em matéria orçamentária dentro do mesmo
Da mesma legislatura? Enviar. E foi o filho do prefeito Pessoinha que disse que na terça-feira, até disse o dia. O Pessoinha a prefeitura reenviaria. E até no direito ele está esquecendo. O França acompanhou essa questão do orçamento em Timon. Se eu não me engano, o Francisco Timon foi enviada a adequação, mas é porque ele não tinha sido votado ainda, não tinha sido finalizado. Eles recusaram o orçamento. Eles recusaram. Não vetaram, né? Recusaram, né? Recusaram. Recusaram, porque não existe, eu queria compreender aí. Recusaram como? Tecnicamente, o que foi que houve? Não teve os votos para aprovar o orçamento. Foi Eles negada não botaram, a votação. não botaram em votação? A maioria era oposição e recusou. Disse, olha, a gente veta tudo. Vetou tudo e a prefeitura ficou sem orçamento durante vários meses, pagando só a folha. Né? Não, ela judicializou. Não, isso é crime de a prefeita responsabilidade. Dinaí Veloso judicializou e o TJ do Maranhão obrigou os vereadores a votarem um novo orçamento que ela havia enviado. E aí eles votaram e aprovaram. É tão importante que você só entra de recesso depois que vota. Isso aí, na verdade, o Ministério Público teria que ingressar com ação responsabilizando os vereadores. Só o França participar aqui. Na ocasião, o presidente da Câmara de Timon, inclusive, protelava as sessões para a votação do orçamento, até mesmo após a decisão judicial. Então, houve, inclusive, aquele acampamento dos vereadores lá na Câmara para que a proposta conseguisse ser votada. Faltou até luz, não foi? Me diga uma coisa, esse tipo de proposta... Eu queria fazer uma pergunta aqui para os colegas. Me diga uma coisa, esse tipo de proposta beneficia a população? A Adilaia daqui. A Adilaia daqui. É por isso que nós estamos aprofundando esse debate, para você que está na nossa audiência, porque nós estamos mostrando aqui como isso mexe com a sua vida. Como o mercado é péssimo. Às vezes você fala em orçamento, manda o dinheiro para lá, dinheiro para cá, mas nós estamos trazendo questões práticas, a iluminação de Teresina. Só para esclarecer o que eu disse aqui, o vereador falou o seguinte, Ari, não tem como fazer mais nada. Isso. Pronto, não era esse o cabe ponto. mais matéria. Já foi aprovado o orçamento com as mudanças. Aliás, o secretário André Lopes publicou o orçamento, está publicado. Só pode propor alteração até a tramitação na Comissão de Finanças. Qualquer alteração agora só se for crédito adicional. Então não justifica mudar a lei orgânica do município. A questão agora é saber se os vereadores vão manter ou derrubar os vetos. A única coisa que pode fazer é manter ou derrubar os vetos. Adequações, sim. Né? Pela informação do vereador aqui pro Ari, nesta fase não. Rapaz, na verdade, aí está todo mundo protegendo o seu quinhão. Vota os vetos e aí todo mundo protegendo o seu quinhão. É só isso que a Câmara pode fazer. É o seguinte, o cara está preocupado com o carrapato lá da vaca. Só que do jeito que vai, o cara vai perder a vaca. E aí a grande questão é essa. Vai perder a vaca. Vai manter ou vai derrubar? O grande ponto está aqui, ó. Não a informação de que como é proceder. Faz essas alterações com a segurança jurídica, ou então derruba o veto, ou mantém o veto e o prefeito faz o remanejamento, as adequações depois. Agora, os vereadores aqui no ar já reagiram e disseram, olha, pois a gente derruba os vetos, não mantém, e o prefeito faz o remanejamento. Agora, sabe o que vai ser bom? É porque os vereadores botaram esse dinheiro para essas secretarias que não tinham orçamento. Porque, ó, Sejur, secretário de mulher, essa invenção não tem nada. Você paga a folha de pagamento, dá um cafezinho ali para a secretária, ela vai passear aí em 2 bairros e pronto, não tem nada. Dá pena. E lembrando, que só informação extra, tem reunião marcada para segunda-feira entre os vereadores e o Palácio da Cidade, o secretário André Lopes. Essa reunião provavelmente será na Câmara de Vereadores. Então, esta reunião vai decidir exatamente isso. Se mantém-se os vetos do prefeito e ele manda essas mudanças no varejo no próximo ano, porque esse ano não dá mais tempo, ou se os vereadores derrubam todos os vetos e aí faz uma readequação no ano que vem. O cenário de hoje é que os vetos seriam derrubados. Pelo que eu converso com os vereadores, os vetos seriam derrubados. E os secretários juntos, viu? Conclui, Kátia. Não, só chamar a atenção que, pelo menos até o que eu acompanho da política teresinense, da gestão municipal, nunca se viu na história uma discussão de orçamento tão complicada, tão conturbada como está sendo essa. Né? Aí é reflexo de uma falta de articulação política, que já vem há muito tempo, com um pós-eleição, de onde esses vereadores saíram aí empoderados, se sentindo
mais fortes por terem contribuído com a eleição estadual na capital, uma virada de voto, e isso com certeza está pesando aí na negociação com o prefeito. Em Roma tem a expressão que diz, não atravesse o Rubicão, né? Porque você não pode atravessar o rio que liga as outras províncias. É o ponto de não retorno. É o não retorno. Porque aí foi é quando um Júlio ponto de César não retorno. chegou para invadir Roma. Aí é um ponto de não retorno, porque eu não vejo mais como trabalhar com os vereadores, entre aspas, da base, que até é um negócio esquisito. O cara é da base, aí não disse que é da base, que é isso?